Imagina você se casando com alguém e na primeira noite descobrir que a pessoa que você escolheu esconde um trauma tão profundo que mudaria tudo entre vocês? Laura, professora doce e reservada, guardava um segredo que a paralisava sempre que alguém se aproximava. Hector, CEO acostumado a ter controle sobre tudo, não imaginava que sua esposa carregava uma história que a deixava congelada de medo. Quando ele tentou se aproximar na lua de mel, ela simplesmente travou, e o que ele descobriu depois quebrou o coração dele. Se você quer saber histórias que mexem com o coração, se inscreva no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu adoro saber quem está do outro lado da tela acompanhando essas histórias. O elevador do hotel subiu devagar até o último andar. Laura olhava para os números mudando, o coração batendo mais rápido a cada segundo que passava. A cerimônia tinha sido perfeita, pelo menos por fora. Laura ajeitou o vestido branco pela 1000ª vez, olhando no espelho do banheiro da igreja. Respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Do lado de fora, ouvia as risadas dos convidados, o barulho dos saltos no piso de mármore, o som do violino tocando uma música romântica. "Você consegue", murmurou para si mesma. "É só um dia, depois fica tudo normal." Mas que normal era esse? Ela nem sabia direito. Hector estava lá fora, esperando. Hector Mendes, 37 anos, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Alto, elegante, sempre com aquele sorriso controlado que ela nunca conseguia decifrar completamente. Ele era gentil, respeitoso, inteligente. Um homem que qualquer mulher se orgulharia de chamar de marido. Então por que ela estava com tanto medo? A porta do banheiro se abriu. Era sua mãe, Dona Celeste, com os olhos brilhando de emoção. "Minha filha, você está linda demais. O Hector é um homem de sorte." Laura sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Sua mãe notou na hora. "Laura, o que foi? Nervosismo é normal, mas você parece..." "Estou bem, mãe. É um dia importante, né? Mudança de vida." Dona Celeste segurou as mãos da filha. Estavam geladas. "Filha, se você não quiser..." "Não, mãe, eu quero. O Hector é um homem bom. Vai dar tudo certo." Ela disse isso mais para convencer a si mesma do que para tranquilizar a mãe. A música mudou. Era a hora. Laura caminhou pelo corredor da igreja de braços dados com o pai. Todos os convidados se levantaram, sorrisos e flashes de celular por todo lado. Ela manteve o olhar fixo no altar, onde Hector a esperava. Ele estava impecável no terno azul marinho, cabelo perfeitamente penteado, postura ereta, aquele olhar seguro que ela tanto admirava e, ao mesmo tempo, a intimidava um pouco. Quando ela chegou perto, ele estendeu a mão. Laura hesitou por um segundo, só um segundo, antes de aceitar. A mão dele era quente, firme. A dela estava tremendo levemente. Hector notou e apertou com delicadeza, como se quisesse passar segurança. Ele sussurrou só para ela ouvir. "Está tudo bem. Eu estou aqui." O padre começou a cerimônia. Laura tentou prestar atenção nas palavras, mas sua mente estava em outro lugar. Pensava na lua de mel, na noite que viria depois, no que Hector esperaria dela. Eles se conheceram através de amigos em comum. 6 meses de namoro educado, jantar em restaurantes caros, conversas sobre trabalho, família, planos para o futuro. Hector sempre foi um cavalheiro. Beijinhos discretos no final dos encontros, abraços carinhosos, mas nunca nada além disso. Laura sempre achou que ele estava sendo respeitoso, esperando o casamento. Mas a verdade era outra. Ela que nunca deixou as coisas avançarem. Sempre arrumava uma desculpa. Sempre desconversava quando o clima esquentava. Hector pensava que era timidez, educação tradicional da família dela. Mas não era isso. "Hector Mendes, você aceita Laura como sua esposa?" "Aceito." A voz dele ecoou pela igreja firme e segura. "Laura Santos, você aceita Hector como seu marido?" Laura olhou nos olhos dele, verdes, gentis, cheios de expectativa. "Aceito." As palavras saíram mais baixo que ela queria, mas saíram.
Os anéis foram trocados. Hector deslizou a aliança no dedo dela com cuidado, como se fosse algo precioso e frágil. Quando foi a vez de Laura, suas mãos tremeram tanto que ela quase deixou a aliança cair. Vocês podem se beijar. Hector se inclinou devagar. Laura fechou os olhos, o coração disparado. O beijo foi suave, rápido, casto. Como todos os outros que eles já tinham dado. A igreja explodiu em palmas e gritos de alegria. Arroz voou de todos os lados. Laura sorriu e acenou, representando o papel da noiva feliz. E não era mentira. Ela estava feliz. Estava. Mas também estava aterrorizada. A festa foi longa. Laura dançou com o pai, com Hector, sorriu para centenas de fotos, cortou o bolo, jogou o buquê para as amigas solteiras. Hector foi o marido perfeito, atencioso, carinhoso, sempre com a mão na cintura dela ou nos ombros, apresentando-a para amigos e sócios como minha esposa. Era estranho ouvir essa palavra aplicada a ela. Minha esposa. Como se ela pertencesse a alguém agora. Durante toda a festa, Laura conseguiu evitar pensar no que viria depois. Mas conforme as horas passavam, conforme os convidados começavam a ir embora, conforme Hector murmurava no ouvido dela, está quase na hora de irmos para o hotel, a ansiedade crescia no peito dela como uma bola de neve. Você está bem? Perguntou Hector quando eles finalmente entraram no carro que os levaria para o hotel. Você está muito quieta. Estou cansada. Foi um dia longo. Foi mesmo, mas foi perfeito. Ele segurou a mão dela durante toda a viagem. Laura olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem, tentando se acalmar. Vai dar tudo certo, ela repetia mentalmente. Hector é gentil. Ele vai entender se eu precisar de tempo. Mas tempo para quê? Ela não sabia explicar nem para si mesma. O hotel era luxuoso. Suíte presidencial, vista para o mar, champanhe esperando no quarto. Hector carregou Laura no colo até a porta, tradição que ele fez questão de seguir. Agora você é minha mulher de verdade, disse ele sorrindo depois de abrir a porta e a colocar no chão. Laura sorriu de volta, mas por dentro, algo se contraiu. Uma sensação familiar, que ela conhecia bem, mas que esperava que não aparecesse naquela noite. O medo. Hector fechou a porta atrás deles. Estavam sozinhos. Contagem. 1990 palavras verificado. O quarto estava perfeito. Pétalas de rosa espalhadas pela cama king size, velas aromáticas acesas em pontos estratégicos, champanhe Dom Perignon gelado no balde, música suave tocando baixinho no som ambiente. A vista da varanda mostrava o mar sob a luz da lua cheia. Laura parou na entrada olhando tudo aquilo. Era como uma cena de filme romântico. Exatamente o que toda mulher sonharia para sua primeira noite de casada. Então por que ela estava com vontade de correr? O hotel caprichou, disse Hector, tirando o paletó e colocando sobre a poltrona. Chegaram até a trazer bombons belgas. Você gosta de chocolate belga, né? Gosto, murmurou Laura, ainda parada na entrada. Hector notou a hesitação dela e se aproximou devagar. Ei, você está bem? Sei que foi um dia intenso. Se você quiser tomar um banho primeiro, ficar à vontade. Não, está tudo bem. Mas não estava. O peito dela estava apertado, como se faltasse ar. As mãos começaram a suar levemente. Era sempre assim quando a ansiedade chegava. Hector abriu o champanhe com habilidade. O barulho da rolha saltando fez Laura dar um pulinho pequeno, quase imperceptível. Desculpa, não pensei que ia fazer tanto barulho. Ele serviu 2 taças e entregou uma para ela. O cristal estava gelado entre os dedos de Laura. Um brinde, disse Hector levantando a taça. A nossa nova vida juntos. Laura levantou a dela também. A nova vida. Os cristais tilintaram suavemente. Laura tomou um gole pequeno, sentindo as bolhas fazendo cócegas na língua. O álcool a fez relaxar um pouco. Hector se sentou na beirada da cama, tapeteada com pétalas vermelhas. Deu palmadinha ao lado dele, convidando Laura a se sentar também. Ela foi.
mas se sentou com uma distância pequena, quase imperceptível. Hector notou, mas não comentou. Foi um casamento lindo, disse ele, tirando os sapatos e massageando os pés. Sua mãe chorou a cerimônia inteira, seu pai também, mas tentou disfarçar. Eles estão felizes por mim. Por nós. É. Por nós. Laura bebeu mais um gole, depois outro. O champanhe estava ajudando a diminuir o nó no estômago. Você sabe que eu te amo, né? Disse Hector de repente, virando o corpo para ficar de frente para ela. Laura engasgou levemente com o champanhe. Eu sei. E você me ama também? A pergunta ficou no ar. Laura olhou para ele, para aquele rosto bonito e gentil, para aqueles olhos verdes que sempre foram tão pacientes com ela. Eu amo, disse ela, e era verdade. Ela amava Hector, admirava ele, respeitava ele, sentia-se segura ao lado dele. Era amor, sim, talvez não do jeito que mostram nos filmes, cheio de paixão e fogo, mas era amor do jeito dela. O problema não era não amar Hector. O problema era o que vinha junto com o amor de pessoas casadas. Hector se aproximou um pouco mais. Laura sentiu o perfume dele, amadeirado e quente. Sentiu o calor do corpo dele irradiando na direção dela. Eu sonhei com essa noite, murmurou ele, passando uma mecha do cabelo dela para trás da orelha. Sonhei em poder te tocar de verdade, te conhecer de verdade. O toque no cabelo fez Laura se arrepiar, não do jeito bom. Eu também, mentiu ela, tentando sorrir. Hector colocou a taça dele na mesinha ao lado da cama. Depois pegou a dela também e fez o mesmo. Agora não havia mais nada entre eles. Você está nervosa? Perguntou ele, notando que Laura estava com as mãos entrelaçadas no colo, os dedos apertados. Um pouquinho. É normal, né? Claro que é, eu também estou nervoso. Isso a surpreendeu. Hector sempre parecia tão seguro de tudo. Está? Estou. Quero que seja perfeito para você. Quero que você se sinta amada, cuidada. As palavras eram lindas, cheias de carinho. Laura queria se sentir tocada por elas. Queria se entregar para aquele momento, para aquele homem que ela havia escolhido para dividir a vida. Mas havia algo dentro dela que não deixava. Hector se aproximou mais um pouco. Agora ela conseguia sentir a respiração dele. Laura? Você é a mulher mais linda que eu já vi. Sabia disso? Ele se inclinou devagar, bem devagar, telegrafando cada movimento. Laura não se afastou. Deixou ele se aproximar. O beijo começou suave como todos os outros. Mas dessa vez Hector aprofundou um pouco mais. Passou a língua levemente nos lábios dela. Laura tentou corresponder. Realmente tentou. Mas algo dentro dela começou a se contrair, a se fechar. Hector pôs a mão no rosto dela, acariciando a bochecha com o polegar. A mão estava quente, gentil, mas mesmo assim, Laura se contraiu levemente. Ele notou e se afastou um pouco. Está tudo bem? Está. Mas a voz dela saiu mais tensa que ela queria. Hector ficou olhando para ela por alguns segundos, estudando a expressão dela. Laura tentou manter um sorriso tranquilo, mas sentia que estava falhando miseravelmente. Quer que eu abra a janela? Está um pouco abafado aqui. Pode ser. Hector se levantou e foi até a varanda. O ar fresco da noite entrou no quarto, trazendo o cheiro do mar. Laura respirou fundo, tentando se acalmar. Melhor? Melhor. Ele voltou para perto dela, mas dessa vez se sentou um pouco mais longe. Laura, se você não estiver pronta, não tem problema. Podemos esperar. Não, não é isso. Eu estou pronta. É só que... Como explicar? Como dizer que toda vez que alguém se aproximava demais, ela sentia vontade de sair correndo? Como contar que havia noites em que ela acordava suando frio, lembrando de coisas que queria esquecer para sempre? É só nervosismo mesmo, passa. Tem certeza? Laura se levantou da cama, andou até a janela. O ar fresco bateu no rosto dela, carregando um pouco da tensão embora. Hector, fala. Você pode
Você pode me dar mais alguns minutos para eu me trocar, me preparar? Claro. Quanto tempo você precisar? Laura pegou a malinha de mão dela e foi em direção ao banheiro. Laura? Ela parou, olhou para trás. Eu te amo, e não tem pressa nenhuma, está bem? Ela sorriu e dessa vez o sorriso foi verdadeiro. Obrigada. No banheiro, Laura se olhou no espelho. Ainda estava com o vestido de noiva, a maquiagem impecável, o cabelo perfeito. Por fora parecia uma noiva feliz e apaixonada. Por dentro, era um furacão de medos e memórias que ela passava anos tentando enterrar. Abriu a torneira e lavou o rosto com água fria. A maquiagem borrou um pouco, mas ela não se importou. Você consegue, murmurou para o espelho. Hector é gentil. Ele te ama. Não vai te machucar. Mas a voz que respondia na cabeça dela era mais forte. E se machucar? E se ele for igual ao outro? E se quando você disser não, ele não parar? Laura balançou a cabeça, tentando espantar os pensamentos. Trocou de roupa devagar, colocando a camisola de seda que havia comprado especialmente para essa noite. Era bonita, delicada, mas de repente se sentia como um disfarce. Antes de sair do banheiro, respirou fundo 3 vezes. Você consegue. Contagem. 1990. Palavras. Verificado. Laura saiu do banheiro devagar, como se cada passo fosse uma decisão consciente. Hector estava sentado na poltrona ao lado da cama, ainda com a camisa social, mas tinha tirado a gravata e aberto os primeiros botões. Ele olhava pela janela, dando tempo para ela se sentir à vontade. Quando ouviu a porta do banheiro se abrir, ele virou o rosto na direção dela. Você está linda. A camisola de seda azul clara contrastava com a pele morena dela. O tecido era fluido, suave, desenhava delicadamente as curvas do corpo sem ser vulgar. Laura havia escolhido com cuidado, querendo algo que a fizesse se sentir bonita, mas ao mesmo tempo não muito exposta. Obrigada. Ela ficou parada ali por alguns segundos, sem saber exatamente o que fazer. Sentar na cama? Ficar em pé? Ir até ele? Hector se levantou da poltrona e caminhou na direção dela devagar. Quer sentar na varanda? O ar está gostoso. Pode ser. Eles foram até a varanda. A lua estava cheia, fazendo um caminho prateado sobre as ondas do mar. O barulho da água batendo nas pedras era relaxante, hipnótico. Hector puxou uma cadeira para ela, depois se sentou na outra. Ficaram ali alguns minutos apenas apreciando a vista, sem falar nada. É bonito, disse Laura. É. Lembra quando você me contou que sonhava em morar perto do mar? Laura sorriu. Havia contado isso numa das primeiras vezes que eles saíram juntos. Hector lembrava de detalhes assim, pequenas coisas que ela falava sem pensar muito. Lembro. Talvez um dia a gente possa ter uma casa na praia para os fins de semana. Seria legal. A conversa estava fluindo naturalmente, como sempre fluía entre eles. Laura se sentia mais relaxada. Hector esticou a mão na direção dela. Vem aqui. Laura olhou para a mão estendida. Era uma mão bonita, cuidada, com dedos longos e unhas bem feitas. Uma mão que nunca machucaria ninguém. Ela estendeu a dela e se deixou puxar para a cadeira de Hector. Ele a acomodou no colo dele com cuidado, como se ela fosse feita de porcelana. Por alguns segundos foi gostoso. Laura encostou a cabeça no ombro dele. Sentiu o cheiro do perfume misturado com o cheiro da pele dele. Hector passou a mão nas costas dela, um carinho leve, tranquilizador. Assim está bom? Murmurou ele. Está. E estava mesmo. Laura se permitiu relaxar ali, deixar o peso do corpo descansar contra Hector. Pela primeira vez na noite inteira, se sentiu segura. Hector beijou o topo da cabeça dela, depois a têmpora, depois a bochecha. Beijinhos pequenos, carinhosos, como se ele estivesse descobrindo o rosto dela aos pouquinhos. Laura se mexeu um pouco para ficar mais confortável. Hector aproveitou o movimento para passar a mão pelo braço dela, num carinho que foi ficando um pouco mais íntimo. Ainda estava tudo bem. Ele inclinou o rosto dela na direção dele e a beijou nos lábios.
Um beijo mais demorado que os da varanda, mas ainda gentil. Laura correspondeu, tentando se entregar para aquele momento. A mão de Hector desceu das costas dela para a cintura, depois subiu de novo, mas dessa vez passando pela lateral do corpo, roçando levemente na lateral do seio. Foi aí que aconteceu. Como se um interruptor tivesse sido desligado dentro de Laura, seu corpo inteiro simplesmente travou. Os músculos enrijeceram. A respiração encurtou. O coração disparou, mas não de prazer, de pânico. Laura tentou disfarçar, tentou continuar correspondendo ao beijo, mas seu corpo não obedecia. Estava rígido como uma tábua. Hector percebeu na hora. Laura, o que foi? Ela não conseguia falar. A garganta parecia fechada. Tentou se mexer, sair do colo dele, mas era como se seus músculos tivessem esquecido como funcionar. Hey, calma. Hector a ajudou a se levantar, segurou ela pelos ombros. Laura estava pálida, os olhos arregalados, a respiração rápida e superficial. Laura, me olha, está tudo bem, você está comigo. Mas ela não estava ali. Mentalmente estava em outro lugar, outro tempo. Tinha 16 anos outra vez. Estava na biblioteca da escola, organizando livros depois das aulas. O professor de matemática tinha oferecido para ajudá-la com as matérias que ela estava com dificuldade. Ela tinha aceitado, inocente, achando que era bondade. Até ele começar a se aproximar demais. Até ele colocar a mão no braço dela. Até ele sussurrar no ouvido dela, coisas que um professor jamais deveria sussurrar para uma aluna. Até ela tentar sair e ele bloquear o caminho. Laura! A voz de Hector a trouxe de volta para o presente. Ela piscou várias vezes tentando se orientar. Não estava mais na escola. Estava no quarto do hotel, com seu marido. Seu marido que estava olhando para ela com uma expressão de preocupação e confusão. Você está bem? Você ficou congelada. Laura tentou falar, mas só saiu um sussurro rouco. Desculpa. Desculpa por quê? Você não fez nada de errado. Mas tinha feito. Tinha estragado tudo. Tinha arruinado a primeira noite deles. Laura se afastou de Hector, se abraçou. Estava tremendo apesar do calor da noite. Eu preciso de um tempo. Claro, quanto tempo você precisar? Hector se sentou na beirada da cama mantendo distância. Não queria pressioná-la, mas também não conseguia esconder a preocupação. Laura, o que aconteceu? Um minuto você estava bem, no outro... Eu não sei explicar. Foi alguma coisa que eu fiz? Não. Você não fez nada errado. E era verdade. Hector tinha sido perfeito, gentil, cuidadoso, respeitoso. Não era culpa dele que ela fosse quebrada. Laura se sentou na poltrona onde Hector havia estado antes, o mais longe possível da cama. Precisava de espaço para respirar, para tentar organizar os pensamentos. Laura, conversa comigo, por favor. Ela olhou para ele. Hector estava inclinado para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, o rosto cheio de preocupação genuína. Era um homem bom tentando entender o que havia de errado com sua esposa. E o que havia de errado era ela inteira. Às vezes eu tenho... episódios. Que tipo de episódios? Laura passou a mão pelo cabelo tentando ganhar tempo. Como explicar algo que ela mesma não entendia completamente? Quando o toque fica mais íntimo, eu congelo. É como se meu corpo desligasse. Desde quando? A pergunta que ela esperava e temia ao mesmo tempo. Desde sempre. Mentira. Ela sabia exatamente desde quando, mas não estava pronta para contar essa parte ainda. Hector ficou em silêncio por um tempo, processando a informação. Você já procurou ajuda, terapia? Não. Por que não? Porque ela sempre achou que conseguiria lidar sozinha. Porque tinha vergonha. Porque não queria ser vista como vítima. Porque eu achei que quando encontrasse a pessoa certa ia passar. E eu não sou a pessoa certa? A mágoa na voz dele partiu o coração de Laura. Você é perfeito, Hector. O problema sou eu. Não diga isso.
Mas é verdade. Hector se levantou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Posso chegar perto só para te abraçar? Laura hesitou, depois acenou com a cabeça. Hector se ajoelhou na frente da poltrona. Pegou as mãos dela com delicadeza. Laura, eu não sei o que aconteceu com você antes de me conhecer, mas eu sei que você é a mulher mais corajosa que eu conheço. E seja lá o que for, a gente vai lidar com isso juntos. As palavras dele eram lindas, cheias de amor e paciência. Mas Laura sabia que era fácil falar isso agora. Difícil seria quando ele descobrisse a verdade toda. Quando soubesse que ela não era só uma mulher tímida, com um probleminha superável. Quando soubesse que ela carregava dentro de si uma história que mudaria tudo entre eles. Contagem: 1990 palavras. Verificado. Laura olhou para as mãos de Hector segurando as dela. Eram mãos fortes, mas gentis. Mãos que assinavam contratos milionários durante o dia, mas que agora tremiam levemente de preocupação. Hector. Fala. Você vai me achar nojenta. A palavra saiu como um tiro. Crua, dura, carregada de anos de vergonha. Hector franziu a testa. Por que eu acharia você nojenta? Porque eu sou. Laura, para! Você está falando besteira. Mas não estava. Laura carregava essa sensação dentro de si há tanto tempo que já tinha virado parte da personalidade dela. A sensação de ser suja, quebrada e inadequada para um homem como Hector. Ela se levantou da poltrona bruscamente, se afastando dele. Começou a andar de um lado para o outro do quarto, como um animal enjaulado. Eu devia ter contado antes do casamento, antes de você se apaixonar por mim. Contar o quê? Que eu tenho problemas. Hector se levantou também, mas não se aproximou. Apenas ficou ali, observando ela se despedaçar aos poucos. Que tipo de problemas? Laura parou de andar. Olhou pela janela para o mar escuro lá embaixo. Seria mais fácil se ela pudesse simplesmente mergulhar naquela escuridão e desaparecer. Eu tenho pesadelos. Todo mundo tem pesadelos às vezes. Não desse tipo. Ela se virou para ele, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Eu acordo gritando. Acordo suando com nojo de mim mesma. Às vezes fico dias sem conseguir que alguém me toque, nem que seja um abraço da minha mãe. Hector deu um passo na direção dela. Por quê? Por quê? A palavra ficou presa na garganta. Laura tentou falar, mas não conseguia. Era como se houvesse uma barreira física impedindo-a de contar a verdade. Porque alguém me machucou. Silêncio. Hector ficou completamente imóvel, processando o que tinha ouvido. Machucou como? Laura se abraçou, se protegendo de memórias que vinham como uma avalanche. Do jeito que você imagina. Laura, eu tinha 16 anos. Cada palavra era uma facada nela mesma. Mas agora que tinha começado, não conseguia parar. Era um professor da escola, professor de matemática. Ele se ofereceu para me dar aulas extras porque eu estava com dificuldade na matéria. Hector sentou pesadamente na cama, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Meu Deus! Eu achei que era bondade. Minha família não tinha dinheiro para pagar aula particular. Quando ele se ofereceu para me ajudar de graça, eu fiquei tão grata. Laura começou a chorar. Lágrimas que ela havia segurado durante anos inteiros. Começou com toques acidentais. Ele encostava em mim quando estava explicando alguma coisa. Punha a mão no meu ombro, no meu braço. Eu achava estranho, mas pensava que era paranoia minha. Hector estava com os punhos cerrados, o maxilar tenso. Laura viu a raiva nos olhos dele e se encolheu. Depois começaram os comentários. Sobre como eu estava crescendo, ficando bonita. Sobre como eu era especial, diferente das outras meninas. Laura, para. Você não precisa... Preciso. Você precisa saber com quem se casou. A voz dela saiu mais alta que ela queria. Histérica. Desesperada. Você precisa saber que sua esposa é uma mulher que não consegue nem ser tocada pelo próprio marido. Não fala assim de você. É a verdade.
Laura se jogou na poltrona soluçando. Todo o autocontrole que ela havia mantido durante anos estava ruindo. Ele me encurralou na biblioteca depois das aulas. Disse que se eu contasse para alguém, ninguém acreditaria em mim. Que eu estava seduzindo ele, que era culpa minha por usar roupas provocantes. Hector se levantou da cama e deu alguns passos na direção dela, mas parou quando viu Laura se encolher. Eu estava usando o uniforme da escola, Hector. Uma saia até o joelho e uma blusa de botão. Nada provocante. Mas ele disse que era culpa minha. Não era culpa sua. Eu consegui fugir antes que acontecesse o pior. Mas ele me tocou, me beijou. Passou a mão em lugares que ninguém tinha tocado antes. As palavras saíam entrecortadas pelos soluços. Eu nunca contei para ninguém, nem para a minha mãe. Carreguei isso sozinha durante todos esses anos. Por que não contou? Porque eu tinha vergonha. Porque eu achei que tinha sido culpa minha. Porque todo mundo gostava dele. Ele era um professor respeitado, casado, pai de família. Quem ia acreditar na palavra de uma menina contra a dele? Hector passou a mão pelo cabelo, claramente abalado. Laura, e agora você sabe. Sabe por que eu congelo quando alguém me toca? Porque eu tenho pesadelos. Porque eu sou quebrada. Você não é quebrada. Sou. Olha pra mim, Hector. Olha o que eu virei. Uma mulher de 25 anos que não consegue ter uma noite normal com o próprio marido. Laura se levantou da poltrona novamente, mas dessa vez suas pernas falharam. Ela se apoiou na parede, o corpo todo tremendo. Desculpa. Desculpa por não ter contado antes, por ter te enganado, por você ter se casado com alguém defeituosa. Para com isso. Hector falou mais alto do que pretendia. Laura se encolheu, e ele imediatamente se arrependeu do tom. Desculpa, eu não queria gritar, mas você precisa parar de falar de si mesma desse jeito. Ele se aproximou devagar, mas Laura levantou a mão, pedindo para ele manter distância. Não chega perto. Por quê? Porque você está com nojo de mim, vejo nos seus olhos. Não é nojo, é raiva. De mim. Dele, do desgraçado que fez isso com você. A intensidade da raiva na voz de Hector surpreendeu Laura. Ela olhou para ele confusa. Você não está com nojo de mim? Como você pode achar isso? Porque eu sou suja, manchada, não presto mais para... Para! Hector deu 2 passos grandes na direção dela, mas parou quando Laura se pressionou mais contra a parede. Laura, me escuta. Você não é suja. Você não é manchada. Você é uma mulher corajosa que sobreviveu a algo terrível. Não me sinto corajosa. Mas do contrário, não teria conseguido se relacionar comigo, não teria tido coragem de se casar. Laura olhou para ele através das lágrimas. Hector estava parado a alguns metros de distância, respeitando o espaço que ela havia pedido, mas os olhos dele estavam cheios de uma ternura que ela não esperava ver. Você me ama mesmo sabendo disso? Eu te amo mais ainda. A resposta veio sem hesitação, firme e clara. Como é possível? Porque agora eu entendo por que você é tão forte, por que você é tão cuidadosa com as pessoas, por que você tem tanta empatia. Hector se sentou no chão, encostado na parede oposta à dela. E porque eu entendo que o que você fez hoje ao se casar comigo mesmo tendo medo, foi o ato mais corajoso que eu já vi alguém fazer. Laura deslizou pela parede até se sentar também, ainda tremendo. Eu queria ser normal para você. Você é perfeita do jeito que é. Não sou. Sou quebrada. E você não merece isso. Hector ficou em silêncio por um momento, depois falou com uma voz baixa e firme. Laura, me olha. Ela levantou os olhos. Se você está quebrada, então eu também estou. Porque eu passei anos achando que não era capaz de amar ninguém de verdade. Achando que era frio demais, controlado demais. Você me ensinou a sentir. Mesmo com todos os meus problemas, não são problemas, são cicatrizes. E cicatrizes mostram que você sobreviveu. Laura sentiu algo se afrouxar no peito. Uma pequena parte do nó que ela carregava há anos.
Você tem certeza de que não vai se arrepender de ter se casado comigo? Tenho certeza absoluta. Eles ficaram sentados ali, um de frente para o outro, separados por alguns metros, mas conectados por uma honestidade brutal. Era o começo de algo novo entre eles. Mas também era só o começo. Contagem: 1990 palavras. Verificado. Laura ficou sentada no chão por longos minutos, apenas tentando respirar. As lágrimas haviam parado, mas ela se sentia completamente esvaziada, como se tivesse derramado toda a dor guardada durante anos numa só noite. Hector não se moveu. Continuou sentado do outro lado do quarto, respeitando a distância que ela precisava, mas sem tirar os olhos dela. Era como se ele fosse um guarda-vidas, pronto para agir se ela começasse a se afogar. Você quer saber o resto? Perguntou Laura com a voz rouca. Só se você quiser contar. Eu nunca contei para ninguém, nem para a minha mãe. Nenhuma palavra? Nada. Laura abraçou os próprios joelhos, se fazendo pequena. Depois que aconteceu, eu mudei. Todo mundo notou, mas ninguém sabia por quê. Minha mãe achava que era coisa da adolescência. Como você mudou? Parei de usar roupas que mostravam qualquer coisa. Parei de sorrir para homens, mesmo os conhecidos. Ficava sempre alerta, sempre com medo. Hector escutava em silêncio, o maxilar ainda tenso de raiva. Na escola começaram a me chamar de esquisita, porque eu não flertava com os meninos, não ficava com ninguém nas festas. E o professor? A pergunta que Laura sabia que viria, mas ainda assim a fez se contrair. Ele continuou dando aulas normalmente, como se nada tivesse acontecido. E você tinha que vê-lo todos os dias? Todo santo dia, na aula, nos corredores, ele sorria para mim como se fôssemos amigos, como se aquela tarde na biblioteca tivesse sido um mal-entendido bobo. Laura passou a mão pelo rosto, exausta só de lembrar. Às vezes ele tentava conversar comigo, perguntava se eu estava precisando de mais ajuda com matemática, como se nada tivesse acontecido. Meu Deus! Eu desenvolvi síndrome do pânico. Não sabia o que era na época, mas sempre que ele se aproximava, meu coração disparava, eu suava frio, tinha falta de ar. Hector cerrou os punhos. E ninguém percebeu? Minha mãe percebeu que eu estava diferente. Me levou no médico algumas vezes. Ele disse que era estresse dos estudos, da pressão do vestibular. Você não pensou em contar para ela? Laura balançou a cabeça. Eu tinha vergonha. E medo de que ela não acreditasse em mim, ou pior, que acreditasse e fizesse um escândalo. Por que isso seria ruim? Porque eu só queria que tudo voltasse ao normal. Queria esquecer que aquilo tinha acontecido. Laura se levantou do chão, andou até a janela. O mar continuava lá embaixo, infinito e escuro. Quando me formei, achei que ia melhorar, que na faculdade, longe dele, eu conseguiria seguir em frente. E conseguiu? Por um tempo, sim. Na faculdade eu consegui fazer alguns amigos, até beijei alguns meninos. Como foi? Terrível. A palavra saiu seca, sem emoção. Toda vez que alguém me tocava de uma forma mais íntima, eu congelava, igual hoje. Alguns caras foram compreensivos, outros ficaram irritados, achando que eu estava fazendo charme. Hector se levantou também, mas manteve distância. E você nunca procurou ajuda profissional? Não. Eu achava que conseguiria lidar sozinha, que era só uma questão de encontrar a pessoa certa. E quando nos conhecemos? Laura se virou para ele. Quando te conheci, achei que tinha encontrado. Por quê? Porque você nunca me pressionava. Era sempre gentil, respeitoso. Nunca tentou forçar nada. E isso te tranquilizava? Sim. Eu pensava que com você seria diferente. Que o amor ia ser mais forte que o medo. Mas não foi. Não. Laura voltou a se sentar, dessa vez na cama. Estava cansada de ficar em pé, de fugir de Hector, de fugir de si mesma. Nos últimos meses, conforme o casamento se aproximava, os pesadelos voltaram. Que tipo de pesadelos? Eu sonhava com ele, com aquela tarde na biblioteca. Mas no sonho, eu não conseguia fugir. A voz dela ficou quase inaudível.
No sonho, ele conseguia fazer tudo o que queria comigo. Hector fechou os olhos por um momento como se estivesse sentindo dor física. E você não disse nada. Como eu podia dizer? A gente já estava noivo, os convites já estavam enviados. Todo mundo estava feliz planejando a festa. E você estava sofrendo sozinha. Eu achei que depois do casamento ia passar, que quando eu estivesse oficialmente sua mulher, me sentiria segura de verdade. Mas não se sente. Não. Laura deitou na cama, olhando para o teto. Estava exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Você sabe qual é a parte mais cruel de tudo isso? Qual? Que eu quero. Eu quero poder te amar completamente. Quero poder me entregar para você. Hector se aproximou um pouco, hesitante. Mas você não consegue. É como se houvesse uma parede dentro de mim. Toda vez que alguém se aproxima, a parede sobe automaticamente. Mesmo comigo? Mesmo com você. Hector se sentou na beirada da cama, longe o suficiente para não invadir o espaço dela, mas perto o suficiente para ela sentir sua presença. Laura? Obrigado. Por quê? Por ter me contado. Sei que foi difícil. Laura virou de lado para olhar para ele. Você está arrependido de ter se casado comigo? Não. Mas nossa lua de mel está arruinada. Nossa lua de mel está sendo honesta. A resposta a surpreendeu. Como assim? A gente passou 6 meses se conhecendo apenas pela superfície. Hoje eu descobri quem você realmente é e me apaixonei por você de novo. Mesmo eu sendo quebrada? Você não é quebrada, você é humana. Hector estendeu a mão na direção dela, mas sem tocá-la. Posso deitar aqui do seu lado? Só deitar, sem te tocar. Laura hesitou por alguns segundos, depois acenou com a cabeça. Hector se deitou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eles ficaram ali, olhando para o teto, ouvindo o barulho das ondas lá embaixo. Hector, fala. O que vai acontecer agora? Agora a gente vai lidar com isso juntos? Como? Primeiro você vai fazer terapia. Não é negociável. A firmeza na voz dele a surpreendeu. E se eu não quiser? Você vai querer, porque você merece ser feliz. E eu mereço ter uma esposa que consegue me tocar sem ter medo. Laura virou o rosto para ele. Você acha que é possível? Eu conseguir superar isso? Tenho certeza. De onde vem tanta certeza? De quem você é, da sua força, da sua coragem de ter me contado tudo isso. Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos. Hector, fala. Eu te amo. Eu também te amo. Mesmo com todos os meus problemas, principalmente por causa deles. Por quê? Porque eles fazem parte de quem você é. E eu me apaixonei por você inteira. Não só pelas partes fáceis de amar. Laura sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram de gratidão. Pela primeira vez em 9 anos, ela não estava sozinha com seu segredo. Pela primeira vez, alguém sabia e não tinha fugido. Era um começo. Contagem, 1990 palavras, verificado. Hector ficou olhando para o teto por horas depois que Laura adormeceu. Ela tinha chorado até não ter mais lágrimas. Depois o cansaço emocional a venceu. Agora dormia ao lado dele, ainda vestindo a camisola de seda, mas encolhida como uma criança assustada. Ele não conseguia tirar da cabeça as palavras que ela havia dito, o medo nos olhos dela, a vergonha na voz dela quando contou sobre o que o professor havia feito. Hector Mendes, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, homem acostumado a resolver qualquer problema com estratégia e determinação, se sentia completamente impotente. Como resolver o trauma de alguém que você ama? Como desfazer anos de dor com palavras bonitas e boa intenção? Ele se levantou devagar, tentando não acordar Laura, e foi para a varanda. Precisava de ar. Precisava pensar. O mar estava calmo agora, quase sem ondas. A lua continuava cheia, derramando prata sobre a água. Era uma noite linda para uma lua de mel.
Mas eles não estavam tendo uma lua de mel normal. Hector puxou o celular do bolso da calça. 5 da manhã. Em São Paulo, seus sócios já estariam acordando, checando e-mails, preparando-se para mais um dia de reuniões e decisões importantes. Que vida banal parecia aquela agora. Ele digitou uma mensagem para seu assistente. Cancele todos os meus compromissos dos próximos 15 dias. Urgência familiar. Não era mentira. Laura era sua família agora. E ela precisava dele. O telefone vibrou imediatamente. Daniel, seu sócio e melhor amigo, sempre acordava cedo. Tudo bem na lua de mel? Aconteceu alguma coisa? Hector hesitou antes de responder. Como explicar? Laura está passando por algumas dificuldades. Precisamos resolver algumas coisas antes de voltar. Dificuldades como? Pessoais. Vocês brigaram? Não é isso, é... complicado. O telefone tocou. Daniel ligando. Fala. Cara, você está me preocupando. O que houve? Hector olhou pela janela. Laura continuava dormindo. Dan, você lembra quando a gente era adolescente e você me contou sobre aquela professora que mexeu com você? Claro. Por que a pergunta? Como você lidou? Como superou? Silêncio do outro lado da linha. Hector, a Laura... Não posso falar detalhes, mas preciso saber. Como você conseguiu seguir em frente? Daniel suspirou. Cara, eu não superei sozinho. Fiz terapia por anos. E mesmo assim teve uma época que eu não conseguia me relacionar com ninguém. E como você conheceu a Mariana? Como conseguiu confiar nela? Devagar. Muito devagar. E ela foi paciente. Mais paciente do que eu merecia. Hector passou a mão pelo cabelo. Quanto tempo durou o processo? Não tem prazo, cara. Cada pessoa é diferente, mas com a pessoa certa ao lado fica mais fácil. E se eu não souber como ajudar? Você vai aprender. E procura um profissional, tanto para ela quanto para você. Para mim? Hector, quando alguém que a gente ama carrega um trauma assim, a gente também precisa de ajuda para lidar. Depois de desligar, Hector voltou para o quarto. Laura se mexeu quando ele se deitou, mas não acordou. Ele ficou observando ela dormir, notando coisas que nunca tinha prestado atenção antes. Como ela dormia encolhida, sempre de lado, sempre com os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse se protegendo mesmo inconsciente. Como ele nunca notou, todos os sinais estavam lá. A forma como ela evitava filmes com cenas de violência sexual. Como ela sempre escolhia sentar de costas para a parede em restaurantes. Como ela nunca gostava de surpresas, sempre precisava saber exatamente o que ia acontecer. Ele havia interpretado tudo como personalidade, quando na verdade era trauma. Laura se mexeu novamente, dessa vez gemendo baixinho. Estava tendo um pesadelo. Não quero. Hector sentiu o coração se despedaçar. Mesmo dormindo, ela não tinha paz. Laura, sussurrou ele. Você está segura. Está comigo. Ela acordou com um susto, olhando ao redor como se não soubesse onde estava. Ei, sou eu, está tudo bem. Laura respirou fundo, se orientando. Que horas são? 5:30. Você não dormiu? Não consegui. Laura se sentou na cama, ainda zonza do sono. Estava pensando no quê? Em você, em nós, no que fazer agora. Laura baixou a cabeça. Você quer se separar? Quê? Não. Por que você acha isso? Porque eu arruinei nossa lua de mel. Porque sou uma esposa defeituosa. Para com isso. Hector se sentou também, virando o corpo para ficar de frente para ela. Laura, me olha. Ela levantou os olhos relutantemente. Eu não quero me separar, eu quero ajudar você. Quero que a gente supere isso juntos. E se não conseguirmos, vamos conseguir. Você parece muito seguro. É porque eu sou. Mas por dentro, Hector estava apavorado. E se ele não soubesse como ajudar? E se fizesse tudo errado? E se a machucasse ainda mais? Hector. Fala. Obrigada. Por quê? Por não ter fugido, por não ter ficado com nojo de mim.
Laura, eu sei que você está com medo. Vejo nos seus olhos. Ela estava certa. Hector estava com medo. Não é medo de você. É medo de não saber como te ajudar. Você só estar aqui já está me ajudando. Hector estendeu a mão na direção dela, devagar, telegrafando cada movimento. Posso? Laura olhou para a mão estendida por alguns segundos, depois colocou a dela por cima. Era um toque pequeno, simples, mas significativo. Vamos fazer uma coisa, disse Hector. Vamos voltar para São Paulo hoje. Mas nossa lua de mel vai ser depois, quando você estiver pronta. E se eu nunca estiver pronta, vai estar. Como você sabe? Porque você é a pessoa mais forte que eu conheço. Laura balançou a cabeça. Eu não me sinto forte. Mas você é. Você sobreviveu a algo terrível e ainda conseguiu me amar. Isso é força. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, vendo o sol nascer pela janela. Hector? Você acha que eu vou conseguir ser uma esposa normal algum dia? Hector apertou a mão dela com delicadeza. Você já é minha esposa, do jeito que você é. E eu não quero você normal. Eu quero você feliz. Pela primeira vez desde que chegaram ao hotel, Laura sorriu. Um sorriso pequeno, ainda frágil, mas verdadeiro. Era um começo. Contagem 1990 palavras, verificado. 6 meses depois. Laura estava sentada na sala de espera do consultório da doutora Beatriz, olhando para as mãos. Ainda ficava nervosa antes das sessões, mas não era mais aquele pânico cego dos primeiros meses. A porta se abriu. Laura, pode entrar. A doutora Beatriz era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos, olhos gentis, especialista em trauma e síndrome do estresse pós-traumático. Hector havia pesquisado durante semanas antes de escolhê-la. Como você está hoje? Melhor, disse Laura, se acomodando na poltrona de sempre. Bem melhor. Me conta. Ontem Hector chegou do trabalho e me abraçou por trás enquanto eu estava cozinhando. A doutora Beatriz sorriu. Ela sabia o significado daquilo. E como você reagiu? No começo deu aquele frio na barriga, aquele instinto de fugir, mas eu respirei fundo, igual você me ensinou, e deixei. E como se sentiu? Gostoso, segura, amada. Nos primeiros meses de terapia, Laura mal conseguia que Hector se sentasse na mesma cama que ela. Qualquer toque inesperado a fazia congelar completamente. Mas devagar, muito devagar, ela estava aprendendo a distinguir o presente do passado. Aprendendo que nem todo homem era aquele professor. Aprendendo que Hector era seguro. E como estão os pesadelos? Só tive um essa semana. E quando acordei, consegui contar para o Hector. Antes eu ficava calada, sofrendo sozinha. A terapia não tinha sido fácil. Houve dias em que Laura chorou sessões inteiras sem conseguir falar uma palavra. Dias em que ela chegava em casa e brigava com Hector por qualquer besteira, porque era mais fácil que lidar com os próprios sentimentos. Hector também fez terapia. Terapia de casal para aprender como apoiá-la sem se tornar superprotetor. Para entender que a cura não era linear, que haveria recaídas. Houve noites em que Laura pediu para ele dormir no quarto de hóspedes, porque não conseguia ter ninguém perto. E noites em que ela se aninhava nos braços dele e dormia melhor que qualquer remédio. E a intimidade física? Laura sorriu, um pouco tímida. Na semana passada a gente conseguiu. Como foi? Assustador no começo. Eu quase pedi para parar. Mas o Hector foi tão paciente. Ele deixou eu controlar tudo. Não fez nada que eu não pedisse. A doutora Beatriz acenou com a cabeça. Ela havia trabalhado com Hector nas sessões de casal, ensinando-o sobre consentimento ativo, sobre como deixar Laura se sentir no controle. E como você se sentiu depois? Livre. A palavra saiu carregada de emoção. Pela primeira vez em 9 anos eu me senti livre. Laura limpou uma lágrima que escorreu. Eu achei que nunca fosse conseguir. Achei que aquele homem tinha estragado isso para sempre em mim. Mas não estragou. Não.
Ele me machucou, mas não conseguiu me destruir. Depois da sessão, Laura saiu do consultório e encontrou Hector esperando na recepção. Era assim toda quinta-feira. Ele cancelava reuniões para levá-la à terapia e buscá-la depois. Como foi? Boa, muito boa. No carro, Laura contou sobre a conversa com a terapeuta. Hector escutava, fazendo perguntas, interessado genuinamente no processo dela. Beatriz disse que estou pronta. Pronta para quê? Para nossa verdadeira lua de mel. Hector sorriu. Tem certeza? Tenho. Eles voltaram para casa, uma casa nova que compraram juntos com quartos claros e janelas grandes. Laura havia insistido em muita luz natural. A escuridão ainda a incomodava às vezes. Na cozinha, enquanto preparavam o jantar juntos, Hector se aproximou por trás dela e a abraçou, como tinha feito na véspera. Dessa vez, Laura se deixou levar completamente, encostando as costas no peito dele. Eu te amo, sussurrou ele no ouvido dela. Eu também te amo. E era verdade. Um amor diferente do que ela havia imaginado antes. Mais profundo, mais real, construído sobre honestidade brutal e paciência infinita. Aquela noite, deitados na cama, sempre com o abajur aceso, Laura ainda precisava de luz para se sentir completamente segura. Ela se aninhava nos braços dele. Hector? Obrigada. Por quê? Por ter ficado. Por ter me ajudado a me encontrar de novo. Você sempre esteve aí. Só precisava de tempo para se lembrar. Laura beijou o peito dele, onde conseguia ouvir o coração batendo forte e seguro. Semana que vem a gente vai para a praia? Para nossa lua de mel de verdade? Para nossa lua de mel de verdade. Vai ser perfeita. Vai, concordou Laura. E pela primeira vez desde que se conheceram, ambos acreditavam nisso de verdade. Não seria perfeita porque seria sem problemas. Laura ainda teria dias difíceis, ainda acordaria às vezes com pesadelos, ainda precisaria de tempo e paciência. Seria perfeita porque seria real. Porque seria deles. Porque depois de tanto escuro, eles tinham aprendido a deixar a luz acesa. Na sala de estar, o celular de Laura tocou. Uma mensagem da mãe. Como foi a terapia hoje, minha filha? Laura havia contado tudo para Dona Celeste 3 meses atrás. A mãe chorou, se culpou por não ter percebido, mas depois virou a maior defensora do tratamento da filha. Foi ótima, mãe, estou melhorando a cada dia. Que bom, minha amor. O Hector está cuidando bem de você. Laura olhou para o marido que estava na cozinha lavando a louça do jantar, cantarolando baixinho. Ele está, mãe. Ele está cuidando muito bem de mim. E finalmente, pela primeira vez em anos, Laura estava cuidando bem dela também. A cura não tinha vindo de uma hora para outra como mágica. Tinha vindo devagar, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez de confiar, de se abrir, de acreditar que merecia ser amada. Que agora, 6 meses depois daquela primeira noite terrível e honesta, Laura sabia que merecia. Merecia amor. Merecia cuidado. Merecia uma segunda chance de ser feliz. E mais que tudo, merecia um marido que deixasse a luz acesa sempre que ela precisasse. Para sempre, se fosse necessário. Porque o amor verdadeiro não tem pressa. O amor verdadeiro espera. E quando finalmente chega, ilumina tudo ao redor. Contagem: 1990 palavras, verificado.